Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé para darmos início à nossa aula. O nosso módulo que começa hoje é o módulo Cristologia, a doutrina de Cristo. Assim como o módulo que estudamos anteriormente, o professor foi o pastor Hélio Júnior, a doutrina de Deus. Esse módulo está no mesmo nível de ensino e de conhecimento. E como eu disse, quando nós iniciamos as aulas da doutrina de Deus, os estudos que faremos nesse módulo está baseado na palavra de Deus e alguma coisa da ciência, o que a ciência explica acerca de Cristo. Mas em nenhum momento, nem Deus, nem Cristo, nem o Espírito Santo, é possível ser estudado em laboratório. Tá? E é impossível conhecer a sua dimensão, a sua grandeza, o seu poder. Então, crer em Deus, crer em Cristo, crer no Espírito Santo, acreditar na Trindade é coisa espiritual, né? É da área do Espírito, né? Como diz o nosso pastor, né? É no outro nível, né? É no outro nível. Então, não é nesse nível. Mas o estudo nos ajuda a chegar mais perto dele. Como nós baseamos nosso estudo em Oséias 6:3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, através da palavra de Deus, nós nos aprofundamos e chegamos mais perto dele. E para iniciarmos a nossa aula, antes de orar, nós vamos citar um versículo onde é baseado toda a cristologia, que é João 3:16. Os irmãos sabem o que está escrito lá? Se não souber, não pode fazer parte do cristologia. Porque, vamos falar todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos convidar aqui o nosso irmão, o presbítero que acabou de chegar entre nós, né? Como que é o nome dele, pastor Gilson? Roberto. Chega aqui, irmão Roberto, deixa eu fazer esta oração de abertura, e na sequência, a palavra já com o nosso pastor Gilson. Nós estamos com poucas conexões hoje, porque o tempo de chuva está afetando aí toda a região no Paraná, né? Mas vamos seguindo aqui, enquanto estamos no ar. Oremos ao Senhor. Amado Deus, Pai glorioso, é no nome de Jesus que nos colocamos diante da Tua presença, nesta noite uma vez mais, para buscar a Tua face, pedir o entendimento, a sabedoria, através do poder do Teu Espírito Santo, utilizando, Senhor, a vida dos Teus servos, para nos instruir, nos ensinar acerca da Tua vontade, acerca da Tua palavra. Fica conosco, fala conosco, continua nos abençoando, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos presentes e os que estão aí online, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Que puderem já confirmar com um sinal com suas mãos aí. Nós estamos aprendendo, tudo isso é novidade para a gente, mas como o curso é rotativo, o curso ele não para, ele é de uma forma sequencial, não é? Então nós temos certeza do crescimento, da confirmação de Deus, porque esse trabalho é um trabalho espiritual. Teologia, nós já fizemos um breve comentário no início, né, na primeira aula teste, de que é o assunto que estudamos acerca das coisas de Deus. Louvado seja Deus. E o segundo módulo que foi estudado, nós entramos foi com a doutrina de Deus, é isso? Louvado seja Deus. Falamos da palavra, né, bibliologia, e como a introdução sempre é prática, praticamente todos os cursos teológicos trabalham assim, não é? Agora, cristologia. Cristologia, a doutrina de Cristo, que é a base, não é? Toda a base da estrutura do cristianismo é a doutrina de Cristo. Se nós não tivermos pelo menos vamos dizer assim, um princípio, alguma coisa que nos dê o norte a respeito disso, fica sem sentido o termo cristão, não é? Que conota pequenos cristos, ou seja, pequenas células de Cristo. Louvado seja Deus. E eu vou ser bem fiel hoje ao nosso módulo, ao nosso livro, e até porque eu não preparei muitas coisas, eu não tenho ainda essa habilidade, mas eu creio que nós vamos ter uma boa interpretação, talvez um bom discernimento daquilo que eu quero
transmitir aos irmãos acerca da cristologia, ou seja, o assunto a ser estudado, o tema é Cristo, estudo acerca da pessoa de Cristo, louvado seja Deus. Algumas controvérsias, algumas heresias, algumas coisas, se nós não tomarmos cuidado, né, com os ensinos secundários, nós teremos problemas aí na compreensão, e nós vemos muita gente indo por caminhos tortuosos, diferenciados, por conta das falsas doutrinas, dos falsos ensinos. A nossa teologia, claro, tá meio estranho, não é ter importância, não. Louvado seja Deus. A camisa também não ajuda, mas vai dar tudo certo, para a glória de Deus. É que a gente fica no ar, não é? Por mais que a gente não liga, mas tem muita gente que liga, não é? Dá uma observada. Mas tranquilo, estamos nessa sequência aqui. Eu tenho, na verdade, eu deveria ter gravado aí num pendrive, né? Mas aqui eu não vou ter dúvidas ou nem problemas em expressar aos irmãos. Eu peguei uma introdução paralela de um mestre, que nós consideramos um mestre, nos ensinou muito aí, o pastor Ezequiel Soares, ali de Jundiaí, é o apologeta da CPAD, e também foi nosso professor, nos ensinou muita coisa aí nos cursos teológicos. E uma das primeiras perguntas que eu entendo que, às vezes, o Senhor Jesus ele fez, não é? Há quase 2000 anos atrás. E nós, como cristãos, às vezes devemos estar ressonando isso em nossa mente. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem, não é? Quem é Cristo para mim? Quem é Cristo para você? Quem é Cristo para os alunos? Quem é Cristo para os cristãos que entregaram sua vida a Ele e desceram as águas, confirmando assim a sua fé publicamente e também cumprindo a justiça de Deus? Quem é propriamente dito o Cristo, o Messias, o Salvador, na vida daquele que se diz cristão? Então o estudo, cristologia, ele vai nos dar, por exemplo, um panorama. Nós não vamos conseguir esgotar o tema. Não existe vamos dizer, essa intenção. No estudo teológico é impossível esgotar o tema. Cada escritor, cada mestre, cada doutor, na história, ou até hoje mesmo, os que se levantam em nosso meio, são bem profundos naquilo que preparam, mas cada um, eles vão ensinando algumas coisas e nós vamos aderindo a algumas coisas. Mas saiu fora do que a Bíblia diz, aí eu já tenho um problema, não é? Está escrito, é assim mesmo. Então nós confirmamos e nós seguimos fazendo a vontade de Deus. Essa pergunta, quem diz os homens ser o Filho do Homem, Mateus 16:13, o Senhor Jesus fez há quase 2000 anos. Então isso ainda deve estar no ar, ou na cabeça de muitos, porque o fato, essa introdução, ela é importante, ela é pertinente, e vale a pena nós refletirmos sobre isso. O fato de que muitas vezes são torcidas os ensinamentos nesse termo. Quem é Cristo? Quem é Cristo, não é? Na sua natureza divina, Deus. Na sua natureza humana, homem, não é? Mas ele é duas pessoas, ele não tem uma personalidade única, ele é uma pessoa com duas naturezas. Isso já é definido, isso não existe outra regra ou contra-regra que possa contrapor esse ensinamento. E ele continua no ar, continua essa pergunta no ar nos dias atuais. Cristo ainda é o personagem mais controverso ou controvertido da história. Isso acontece porque ele é o verdadeiro Deus. Isso confunde a muitos também. Eu estou fazendo essa introdução para que os presentes e aqueles que estão aí acompanhando possam, além de já ter lido, estudado o nosso módulo, talvez buscar mais alguns subsídios para que possa melhorar o nosso conhecimento da pessoa de Cristo. Muitas pseudo-religiões que se dizem cristãs negam a divindade de Cristo, não é? Uma, por exemplo, nós não podemos, por ética, citar o nome, mas na sua Bíblia, na sua tradução do Novo Mundo aí, diz que Cristo é um Deus, com D minúsculo. E a Bíblia, propriamente dita, ela é categórica em afirmar que o Senhor Jesus é o verbo de Deus. Ele é Deus. Então aí já não há dúvidas, não é um Deus. Outras pseudo-cristãs
que também aprovam o rebatismo e tudo mais, não tem Jesus como Senhor. Jesus é um profeta, é um anjo, é algo secundário, não é? Negam a divindade de Cristo e negam até a Trindade. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso como cristãos e saber que a nossa linha de estudo ela é sistemática. A Bíblia como ela é. Tudo que sai fora disso e passa a ser uma tese humana, nós temos que tomar cuidado. Louvado seja Deus. Ele é verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Assim, a correta identidade dele só pode ser reconhecida por revelação. Por revelação. Mas não é aquela revelação do profeta, aquela revelação que Deus mandou, falou, não. Essa revelação, a única fonte que pode nos revelar a Cristo é a Bíblia Sagrada. Ela é cristocêntrica. Cristo está revelado na Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia, a razão do projeto de Deus da salvação da humanidade é Cristo. Não tem outra explicação. Então, a fonte autorizada a revelar a pessoa de Cristo é... Aí, do outro lado, já respondeu. Quem pode responder aqui? A fonte autorizada a revelar a pessoa de Cristo é a Bíblia. Deus abençoe, Marcelo. Os obreiros aqui parece que... Vamos dissertar. Ajuda aí. Vamos participar. Em nome de Jesus. Os que estão lá do outro lado, eu creio que já entraram na fiação. Então, a única fonte, vamos lá, autorizada a revelar a pessoa de Cristo, quem é? A Bíblia Sagrada. É a única fonte. Até porque a gente vem de uma sequência, né? No aprendizado também, para conhecer a Bíblia com um pouco mais de profundidade. Esgotar, impossível. Isso é bom a gente atentar. Porém, o neopaganismo, ou seja, defende e divulga ideias inadequadas sobre a cristologia. Os céticos, ou seja, os incrédulos, ou aqueles que dizem crer, mas eles tentam encontrar explicações paralelas à justificação da sua crença, né? Eles distorcem as interpretações dos achados arqueológicos, né? Que já comprovam a pessoa de Cristo, a veracidade daquilo que nós ensinamos, ou do que a Bíblia afirma, para tornar o cristianismo antiquado e desatualizado. Isso é um problema sério, se nós dermos ouvidos, veja bem, a esses valores que eles tentam passar na mídia, nas notícias, nos filmes, nas opiniões, em várias outras pseudo-religiões cristãs, que se dizem cristãs, mas não são, nós vamos ter problema. Então, devemos estar atentos a isso e procurar um aprendizado puro, genuíno, da palavra de Deus acerca da pessoa bendita de Jesus Cristo. Os valores cristãos chocam-se com as ideias da pós-modernidade. E nisso a fé cristã torna-se obstáculo para os promotores desse sistema. Tá bem? Os que promovem isso. Ou seja, muitos não concordam ou tentam até banir a religião cristã do seu sistema de governo. Há pouco tempo nós tivemos até a infelicidade de ter alguns políticos em nosso país tentando influenciar de alguma forma para que fosse tirado esse tema de país cristão, né? Porque nós somos, por mais que somos laicos, nós temos o título de país cristão, por conta da quantidade de cristãos que nós temos aqui. Não somente os professos, mas também os cristãos não professos. Que qualquer um que você pergunta, seja católico ou evangélico, você perguntou, ele vai dizer, sou cristão, e até outras linhas de religiões. Então, o nosso país ele tem essa força cristã, louvado seja Deus. E os céticos, os contrários, tentam provar que não é assim. Vou puxar aqui um pouco mais, andar um pouco mais. Quando nós estudamos o tema Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, abre o nosso entendimento, o nosso leque, vamos dizer assim, espiritual, nossa faculdade mental, a respeito da pessoa de Cristo. Porque é muito fácil você ouvir, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o verbo vivo que se fez carne. Mas o conhecimento profundo, muitos não querem. Eles procuram até evitar isso, a profundidade do conhecimento. Aqui, através dessa introdução, nós podemos já ter uma abertura disso. Amém, presentes? Amém, irmãos aí do outro lado? Não sei se alguém pode me dar um sinal aí.
Estão fechadas? Mas eles estão me vendo, né? Louvado seja Deus. Então, confirma aí. Louvado seja Deus. Nosso grupo aqui está resumido, mas eu trouxe umas pegadinhas aqui para os irmãos, né? Para responder, vai ser chique. E aí? Ah, maravilha, maravilha. Mas tranquilo, eu tenho certeza que vai ter uma boa compreensão acerca daquilo que o estudo propriamente dito nos traz. Através desse estudo, meus irmãos, fiquem bem atentos, prestem bem atenção. O que estamos passando é algo forte, algo com base, com estrutura. Podemos aprender um pouco a respeito das duas naturezas humanas e divinas do Senhor Jesus. Não são duas personalidades, não são duas pessoas, é uma pessoa, é o Deus encarnado, é o Verbo vivo que se fez carne. É bom a gente estar atento a isso. Louvado seja Deus. Único, digno de louvor, adoração, a quem prestamos culto é o Senhor Jesus. É a segunda pessoa da Trindade, não é? É o próprio Deus, que se fez carne, a Bíblia é categórica em dizer, e habitou entre nós. Então isso é indiscutível, não tem como discutir esse tema, porque ele é atual, não é? Outra questão, a respeito dos ofícios do Senhor Jesus. Profeta, reconhecido por muitos, e por nós, sacerdote e rei. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. Ofícios, além das naturezas divina e humana, os ofícios do Senhor Jesus quando passou por aqui. Profeta, sacerdote e rei. Louvado seja Deus. Um dos objetivos de estudarmos a Cristologia é oferecer aos irmãos, aos cristãos, aos alunos, aos leitores, não é? Pelo menos um princípio, nem que seja superficial, porque a profundidade ela gera tempo. Tem que ler muito. Hoje eu estava lendo um tema aí, Williams Dock, e me chamou a atenção muita coisa. Ele me deu uma abertura também, um leque forte aí na questão do nascimento virginal. Então isso é um assunto que parece que esgotou, mas não esgotou. E o pensamento dele, a linha teológica dele é muito boa. Então vale a pena. Depois, se os irmãos quiserem, a gente tem pelo menos uns 8 livros bons que falam a respeito da Cristologia. Louvado seja Deus. E é bom ler. Quem gosta de ler aqui? Quem não gosta de ler, dificilmente vai aprender. Ou seja, quando nós conseguimos entender a verdadeira identidade de Cristo, como revela, como está escrito, não é? Como a palavra de Deus nos traz, porque a Bíblia é a única fonte de revelação da pessoa de Cristo, sim ou não? Aí, graças a Deus. Nós vamos denunciar as ideias errôneas daqueles que, vamos dizer assim, pregam alguma ideia, ou algum pensamento, alguma tese, alguma teologia paralela, que vai torcer a realidade da revelação da pessoa de Cristo. Amém, meus irmãos? Então temos que tomar cuidado com isso para não engolindo qualquer coisa, não ir aceitando qualquer coisa, por menor que seja o grupo. Veja bem, a primeira igreja de Cristo tinha lá 12 membros, e olha onde chegou, não é? Hoje, comprovadamente, os cristãos professos já alcançamos, na verdade, 2 bilhões, não é pouco, estou dizendo professos. Não estou dizendo os não professos, os simpatizantes, não. Estou dizendo professos que já batizaram e entendem a fé. 2 bilhões de cristãos professos no mundo. Não é pouco, não é pouco. Nós temos aí uma quantia bem elevada, apesar de algumas outras religiões terem um crescimento considerável, mas o cristianismo ainda continua crescendo e forte. Por mais que alguns queiram publicar de forma torcida, não. Nós continuamos crescendo de uma maneira muito forte para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Veja bem, vamos seguir aqui. Nós não vamos estar, vamos dizer assim, fixando o tempo só nisso, porque eu quero entrar no livro e também no questionário junto com os irmãos. Mas eu preciso deixar essa introdução bem clara, aquele que tem a sua agenda, o seu caderno, aquilo que te chama a atenção, que você entender que é pertinente, anote, grife, não é? Quando nós observamos, se eu não me engano, alguém me ajude aí, Romanos 11:36, se tiver uma forma de abrir aí rapidamente, que veio na minha mente isso aqui agora,
Paulo escrevendo aos Romanos. Eu acredito que é por aí. Romanos 11:36. Louvado seja Deus. Só para me refrescar a memória, alguém dá a introdução no versículo? Eu creio. 11:36. O que está aí? Aí. Como está na sua tradução, irmão? Está diferente, né? É. O sentido é o mesmo. Glória a Deus. Porque dele, por ele, a tradução do presbítero Roberto, por intermédio dele, olha bem. E aqui, porque dele, por ele e para ele. São todas, eu gosto desse termo, está ali, ó. São todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente, sela. Amém. Louvado seja Deus. Então, observe bem que Paulo é claro, é categórico nesse versículo. Deixa a gente com a mente já aberta em relação a isso. Não tem acordo em relação à deidade e os propósitos de Deus na pessoa de Cristo. Louvado seja Deus. Até porque quem o recebe, recebe o próprio Deus. Quem o ama, a Bíblia diz que o próprio Deus o amará. Então, não existe uma alternativa de querer agradar a Deus sem entender ou compreender ou ser um cristão genuíno, aceitar a pessoa de Cristo. Louvado seja Deus. Amém? Graças a Deus. A história de Jesus é contada nos 4 evangelhos e a implicação teológica dessas narrativas encontramos nas epístolas e demais livros do Novo Testamento. Cada capítulo procura definir com precisão as palavras-chave, mostrar o cronograma divino revelado aos profetas de tudo o que aconteceu com Jesus e a conclusão do Antigo Testamento na vida e no ministério de Cristo. Olha bem, começa e termina cristocêntrico. E começa o Novo Testamento também especificamente na pessoa de Cristo. No Antigo Testamento, o Messias é uma expectativa, estão esperando, estão aguardando, estão anunciando, os profetas anunciando no decorrer da história. Revelado desde o Gênesis. Depois o próprio Moisés diz que virá um outro profeta maior que ele ia reinar eternamente. Não é? Quem reinaria eternamente? Um homem natural? Quem tem esse poder, não é? De reinar eternamente? Somente alguém enviado por Deus, mas na dimensão espiritual. Isaías, que nós consideramos o Novo Testamento, ou a Bíblia cristocêntrica, né? Específica, né? São 66 capítulos, o livro de Isaías, 66 capítulos, sendo 39 capítulos específicos direcionados ao Antigo e 27 fala somente do Novo. Então nós percebemos que é uma Bíblia ali dentro do livro do profeta Isaías, que é o profeta messiânico, que falava de Jesus, anunciava Jesus já há quase 700 anos antes da vinda dele. Louvado seja Deus. Seguimos aí. A palavra evangelho, não é? Vem de 2 palavras gregas. Aqui eu creio que todos os presentes devem saber, mas vamos aqui. Primeira, eu, que quer dizer bem, ou, na verdade, é um E, que esse U aqui, ele entra na conotação de ver. E de azélia, que significa mensagem, ou seja, notícia nova, notícias novas, boas notícias. Evangelion, quer dizer boas novas, notícias alvissareiras, ou notícias que chamam a atenção. É o evangelho, o anunciador de boas novas, não é? Aquele que evangeliza, o que anuncia as boas novas de Jesus. Por isso que o evangelho foi escrito pelos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, mas o evangelho não é deles. Eles escreveram o evangelho, mas o evangelho é de Jesus, porque as boas novas veio da boca de Jesus. Tudo bem até aqui? Graças a Deus por isso. Está compreendendo? Precisa começar tudo de novo ou não? Ainda bem, graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá. O evangelho é a mensagem transformadora do Calvário, não é livro, é mensagem. É mensagem. Não é o evangelho de Marcos, o evangelho não. Essa expressão não está bem.
Entendeu? O evangelho é de Jesus, é a mensagem central de Jesus. Boas novas de quê? Boas novas de salvação. Que o propósito de Deus é esse. Deus acrescenta? Acrescenta. Deus prospera? Claro que prospera. Deus abençoa? Claro que Ele abençoa. Ele é Deus. Mas o propósito é a salvação. O projeto maior de Deus através de Cristo é a salvação da humanidade. Até porque o homem estava separado, desligado. Sim ou não? Não tinha acordo, já estava sentenciado. Cristo veio, através da pessoa de Cristo, Ele nos reconciliou, que é a origem da palavra religião, não é? Religar. Nos religou com Deus. Louvado seja Deus. Essa nomenclatura externa surgiu a partir do século II, como veremos mais adiante. Isso aí, nas próximas aulas, eu creio que nós vamos, se sou eu mesmo que vou conseguir continuar, eu creio que nós vamos ter aí alguns materiais subsidiários para isso. Aí vem, nós entendemos os livros mais importantes, a base do Evangelho, ou seja, os princípios, né? Para que possamos compreender e aprofundar nos estudos. Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 livros mais importantes do cristianismo. As cartas são excelentes, gosto muito. Os Atos do Espírito Santo, os Atos dos Apóstolos, perfeito. Mas em se tratando de Cristo, pessoa de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, aí fecha o princípio do cristianismo em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Neles estão a base de todo o Novo Testamento. É, pois, impossível compreendê-lo, ou compreender o Evangelho, ou compreender Cristo, sem os 4 livros. Mateus, Marcos, Lucas e João. Louvado seja Deus. Os 3 primeiros, como eu creio que muitos já sabem, são chamados evangelhos sinóticos. Também se escreve sinópticos, com um P mudo aí no meio. Esse foi aplicado por Griesbeck, um alemão estudioso da Bíblia, por volta de 1774, e vem de 2 palavras gregas, sim, que significa junto, com opsis, que significa vista. A palavra sinótico significa visão conjunta, ou visão de acordo, uma visão comum. Os 3 evangelhos concordam entre si e geram uma visão única acerca daquilo que está escrito. Amém? Aí nós temos que, vamos dizer, concordar nisso através dos estudos. Comparando, alguns dizem que existem contradições. A Bíblia não contradiz. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia revela a Bíblia. É só buscar, é só cavar, não é? Diz que quanto mais cavamos o solo, encontramos água mais pura nas profundezas, né? O exemplo do Poço Caipira, você consegue achar água aí com 15 a 20 metros, mas a água é contaminada e alguém toma. Mas quanto mais você vai nas profundezas, a água é mais pura. Um poço artesiano de 100 metros acima, não é? A água é mineral, acima de 100 metros é considerada mineral, na maioria das análises. Então a Bíblia podemos comparar isso. Quanto mais cavamos, quanto mais procuramos, quanto mais lemos, quanto mais estudamos, mais vamos encontrar qualidade em nome de Jesus. Uma água boa, que aí vamos achar Jesus, que é a água da vida. Graças a Deus. Eu não posso vê-los, mas os irmãos me veem, eu creio que está tudo bem, não é? Louvado seja Deus. Os daqui eu sei que estão me vendo. Graças a Deus. Deus é fiel. Eles trazem muita semelhança entre si, os 3 evangelhos, ou bastante semelhança, até alguns repetem os milagres. Tal. João a gente percebe que é totalmente diferente, até porque o contexto de João é outro, não é? A forma que João apresenta Cristo é bem diferente dos 3 evangelistas. João, dirigido pelo Espírito Santo, ele se preocupou mais, já estamos finalizando aqui, em discursar ou expressar um discurso profundo e mais abstrato da pessoa de Cristo, apresentando a divindade ou a deidade absoluta de Cristo. Ou seja, observe que a maioria dos milagres revelados ou escritos por João ou descritos por João no evangelho que ele escreveu, no seu livro, perceba que os milagres são através do poder da palavra. Boa parte deles, a maioria deles, levanta e anda, os mortos, né? Na palavra, Lázaro, vem para fora. Então, no evangelho de João, o poder, ele procura expressar que Jesus não precisava nem pôr a mão, não precisava fazer nada, tocar nada. Simplesmente falar está resolvido. Se os irmãos forem com mais profundidade e ponto a ponto, capítulo a capítulo, estudar o evangelho de Jesus, segundo escreveu João, vão perceber que expressa
do começo ao fim, já começa. O verbo vivo que se fez carne. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí já começa a fechar. Até o propósito dele, ele começa por aí, explicando a pessoa de Cristo, a divindade de Cristo. Sem essa explanação, sem essa introdução, sem isso fica bem complicado nós mesmos, estudantes, compreender a pessoa de Cristo. E muitos cristãos, antigos até, tem hora que nós ouvimos cada coisa aí absurda, não é? E torce tudo na cabeça. E não tem dificuldade. Se é Bíblia, está aqui dentro, está registrado. A gente vem aqui para esclarecer um pouco mais, para ampliar um pouco mais o conhecimento, para discutirmos e discorrermos um pouco mais aquilo que nós interpretamos e também, talvez, nos aprofundar um pouco mais em conhecimento. Louvado seja Deus. Que essa é a nossa intenção. Crescendo na graça e no conhecimento, principalmente da pessoa de Jesus. Já? Misericórdia, está quase no intervalo já. Eu nem fome tenho. João 20, 31. Fala da deidade específica do Filho de Deus. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Louvado seja Deus. O Evangelho não é algo de improviso, pois Deus o havia prometido desde antes dos tempos dos séculos. Tito 1:2. A Bíblia ensina que Deus prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, Romanos 1:2. Então nós vamos observando detalhe por detalhe. Eu não posso, até não tenho tempo, meu tempo de intervalo já chegou, vamos dizer assim, expressar ou levar aos irmãos essa explanação dessa introdução. Isso aqui é uma introdução só, que eu compilei, não copiei, compilei e fiz algumas adaptações para que eu pudesse ler de uma forma mais clara aos irmãos. Aqui, antes de entrar no intervalo, eu quero deixar na mão dos presentes, e depois, eu não sei de que forma nós podemos enviar aos irmãos, simples e bem... Pedir a nossa secretária que possa passar aos irmãos aí. Isso eu preciso que seja respondido hoje, agora. Dá para ir? É um questionário bem simples e bem prático, bem didático. É impossível que os irmãos não respondam estas 6 perguntas aqui. Eu tenho certeza que todos, talvez nem precisa ter muita profundidade de cristologia para que possa responder. A primeira pergunta diz, já vamos entrar no intervalo. Qual matéria que estudamos que abrange o conhecimento da pessoa, das palavras, dos ensinos e das naturezas de Jesus Cristo? Não é? Simples, não é? Aqui está muito fácil. Essa aqui vale uma oferta de R$100 para o pastor. Onde podemos encontrar a revelação completa da pessoa de Cristo? Poxa vida, essa vale uma oferta de 200. Como podemos resumir o cristianismo vivido de forma plena? Aqui está no livro, está no módulo, mas dá para a gente responder com as nossas palavras. Está no livro. Como podemos resumir o cristianismo vivido de uma forma plena? Resumir. É um resumo com as nossas palavras ou com o que aprendemos no livro. A quarta, além de ensinar a verdade como Jesus se apresenta nas Sagradas Escrituras. Além de ensinar a verdade, como Jesus se apresenta nas Sagradas Escrituras. Não é? Então, esse é para pensar um pouco, mas também está no livro. Depois nós temos, eu deixei um aqui, escrito, já respondido, né? Mas com essa resposta nós fazemos uma pergunta. A quinta, conforme temos estudado e aprendido, o Senhor Jesus foi tema de mensagem. Os tópicos estão no livro. Inclusive, nós estamos trabalhando, eu creio que o polo, o núcleo, ele é para esclarecer. Os irmãos têm a semana toda para ler, para estudar, aqui é um esclarecimento. Então, tem 5 pontos aí, já tem a resposta fácil no livro. E depois, no tempo e no espaço. Aí, esse tempo e espaço, eu faço uma pergunta aqui, por quê? Aí eu preciso que os irmãos me respondam. É um trabalhinho, vamos dizer assim, é uma tarefazinha de casa. Mas podemos responder aqui presente. A sexta, essa podemos responder com as nossas palavras, mas também nós temos inserido no livro. Nós estamos tratando do primeiro e do segundo capítulo só, do nosso módulo.
Como podemos resumir com nossas palavras? Desculpa, estou tampando minha cara aqui, né? O que o Senhor Jesus disse no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, 28. Como que nós podemos responder? Com as nossas palavras, nossa compreensão espiritual acerca daquilo que nós lemos, no que o Senhor Jesus disse no Evangelho, né, que está escrito, que Mateus escreveu no capítulo 11, versículo 28 de Mateus. Então aí, para pensar, para refletir e para colocar em prática aquilo que a gente já vem aprendendo. Amém, meus irmãos? Porque se a gente não exercitar, fica complicado. Dá a impressão que a gente está lendo só para responder questionário no fim e, vamos dizer assim, alcançar um certificado depois de 24 módulos. Não, temos que realmente ler, compreender, estudar, reler e saber o que estamos fazendo aqui. Amém? Meus irmãos, todos apostos aí? Vamos retomar? A gente sabe que a hora passa muito rápido nesse primeiro tempo aí e não tem prorrogação, né? Teve o primeiro tempo, passou rápido, vamos entrar na segunda parte aqui. Eu tenho certeza que até aqui, do que nós falamos, é bom que os irmãos absorvam bem. Talvez eu esteja acelerando um pouco por conta da quantidade de temas ou de subsídio que nós temos acerca da cristologia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Propriamente dito, nós sabemos, ou boa parte dos estudiosos da Bíblia sabe que o Evangelho de Mateus, ou o Evangelho de Jesus, a gente tem a força do hábito, né, de expressar, mas o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, por conta da linguagem, por conta da sua ligação, até porque Mateus era cobrador de impostos, ele tinha uma ligação meio complicada com os judeus, mas ele escreveu direcionado esse primeiro evangelho aos judeus, né? Louvado seja Deus. E ele apresenta Jesus, quem se lembra? Como Mateus apresenta Jesus? Como? Nenhum dos presentes? Eu sei que aí do lado de lá tem alguém. Se alguém lembrar e quiser escrever aí, digitar, manda aí. Vamos participar, vamos interagir, que vale a pena. Ou seja, Mateus apresenta Jesus aos judeus como, aí fica os 3 pontinhos, aquele que puder responder, mesmo daí, do outro lado, seria muito bom a participação dos irmãos. Parece que ele queria provar a eles que Jesus preenchia todos os requisitos da lei e dos profetas. Então, no Evangelho, nesse Evangelho, na sua forma escrita, ele apresenta Jesus de uma forma específica, e aí está os 3 pontinhos para os presentes tentar quebrar a cabeça e nos ajudar na resposta, e também os que estão do outro lado já mandar a resposta. Quem mandar a resposta, nós vamos citar aqui, se tiver correto. Ele escreve aos judeus e apresenta Jesus como 3 pontinhos. Louvado seja Deus. É bom interagir, e é bom que os irmãos demonstrem realmente esse interesse de buscar cada vez mais, louvado seja Deus, o conhecimento. Entrando no segundo evangelho, o evangelho sinótico que escreveu Marcos, sabemos que a origem da escrita, não é, o local de escrita onde estava Marcos, foi em Roma. Então, certamente, sem dúvida nenhuma, ele escreveu direcionado aos romanos, não é isso? É bom a gente estar atentos a isso. O Evangelho, o estilo romano, a forma de escrita, não é? Então ele escreve Jesus aos romanos. Então, nós entendemos que é o Evangelho da ação, o Evangelho meio que resumido, mas o Evangelho que ele interage, não é? Direto, bem diretamente. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Depois nós entramos no terceiro evangelho sinótico, que concordam entre si, o evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado, como Paulo fala aí, em Colossenses 4,14, é mencionado por Paulo, e tanto Marcos como Lucas não foram testemunhas oculares, não é? Eles não estiveram ali com Jesus, mas eles tiveram fontes confiáveis de consulta para poder estar escrevendo
os evangelhos, os quais nós seguimos e temos como livros canônicos até hoje pela Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. O próprio Lucas, ele afirma, através da conversa que ele tem com Teófilo, não é? Que ele consultou muitas pessoas, muitas testemunhas oculares que estiveram presentes aí com Jesus. Nós consideramos, teologicamente, a mais bela ou a mais perfeita narrativa entre os 3 evangelhos sinóticos, o de Lucas. Um estilo muito bom, muito didático e muito compreensivo. E até por alguns teólogos, eles dizem um estilo elegante de escrita, não é? Louvado seja Deus. A parte da perícia da arte literária. A sua redação ela é bem cuidadosa, cheia de detalhe. Louvado seja Deus. E no Evangelho, segundo escreveu Lucas, eu estou grifando aqui porque eu acabei esquecendo de grifar, mas os irmãos já põem aí. Eu não vou responder, eu quero que os irmãos respondam. Jesus é apresentado por Lucas como 3 pontinhos, não é? Louvado seja Deus. Ele escreveu, não foi uma testemunha ocular, desculpe. Pode ser que esse Teófilo, esse teu amigo, que ele dirigia, não é, essa escrita, era um nome de origem grega, não é? Talvez seja um estadista, algum funcionário, alguma coisa, uma pessoa de um cargo de nível superior. E ele apresenta Jesus como 3 pontinhos, não é? Marcos apresenta como 3 pontinhos. E Lucas, o Mateus, né, que nós colocamos aí. Então, isso é bom para fazer com que os irmãos pensem. Isso é muito simples, não é? É bem fácil e bem didático. Louvado seja Deus. Depois, nós seguimos no Evangelho segundo escreveu João, o 4º Evangelho, que já não é considerado sinótico, até porque é o Evangelho que não concordam entre os 3. Não que não haja concordância ou que haja contraposição, mas é diferente a forma escrita e a apresentação de Jesus diretamente como, quem lembra? João apresenta Jesus diretamente como, sem intervalo, né? Como Deus. Como Deus. Ele comprova a deidade de Cristo, do primeiro ou da primeira frase, ou do primeiro versículo do Evangelho que escreveu João, até o final do livro, comprova, ou ele se preocupa em demonstrar, ou provar, ou conotar a deidade de Cristo. Louvado seja Deus. E Mateus, como? Aí, quem respondeu aí? Mariluz. Irmão de Mariluz, perfeito. Mateus apresenta Jesus aos judeus como o rei. Ele prova nas suas escritas, ou ele procura provar nas suas escritas, que Jesus veio como rei. Louvado seja Deus. Depois, nós pulamos direto aí para Lucas, né? Como que Lucas apresenta a Jesus. Então, os presentes aqui me ajudam aí, tenta responder primeiro. Como apresenta Lucas, como ele se preocupa em apresentar a Jesus? 3 pontinhos, não é? Se eu citar a primeira parte da resposta, aí complica, aí fica mais fácil, né? E João, o Evangelho segundo escreveu João, ele apresenta Jesus como... Quem pode responder aqui, presentes? Como apresenta João a Jesus? Deus. Poxa vida. Louvado seja Deus. Então, aqui nós podemos absorver, memorizar e guardar algumas coisas acerca do que estamos estudando. Louvado seja Deus. Só falta alguém responder como Lucas apresenta a Jesus. Só falta esse, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tudo que fazemos é em nome de Jesus, né? Sendo que para ele, por intermédio dele, foram feitas, e sem ele, nada do que fez teria sido feito, né? A palavra registra dessa forma, né? Cristo é tudo em todos. Louvado seja Deus. Fechamos aqui essa nossa introdução para a gente entrar no nosso módulo, mas eu creio que aqui está sendo bem didático para aqueles que estão ouvindo, aqueles que gostam de anotar algumas curiosidades, algumas palavras que talvez não conseguimos conjugar ou compactuar com o módulo, mas ajuda muito na interpretação. Depois aqui eu quero entrar num outro parágrafo aqui, onde João
afirma que Jesus fez muitos milagres, Jesus operou também em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos no livro, não estão, e nem caberia em livro algum. João expressou isso, louvado seja Deus. Então observamos que o termo livro é uma referência ao próprio evangelho que escreveu João. Vamos usar o termo evangelho de João só para facilitar. E os muitos outros sinais omissos na sua obra são referência aos evangelhos sinóticos, não é? Louvado seja Deus. Os evangelhos são uma só narrativa descrita e apresentada em 4 maneiras, de modo que se complementam. Há muita coisa em comum neles, mas há também muitas peculiaridades ou particularidades entre si, que só aparecem em cada um deles, sendo muito mais coisas em comum ou semelhantes do que diferenças. Não há contradições. Uma das preocupações de Mateus provar ou apresentar Jesus como rei está na genealogia, não é? Ele pega do começo até o fim, nas gerações, de 14 em 14, para que haja a comprovação realmente da linhagem real de Jesus como filho de Davi. Amém, meus irmãos? Se a gente entrar nesse detalhe, a gente vai ficar até um pouco mais tarde. Mas já abre o leque para alguns compreenderem. Por quê? É só pegar a genealogia. Meus irmãos, mais alguma congregação está com problema de comunicação, de internet ou de sinal? Até aqui, Nova Londrina está, parece que com problema de som. Se mais alguém tiver com problema de som, nos comunique. Mande um recadinho, dá um sinal aí, uma mensagem. Pode mandar até pelo zap aí do pastor Altenar, que ele está acompanhando aqui, para que a gente possa melhorar a nossa comunicação nesse final. Comunique-se aí, porque hoje realmente a internet, por conta do tempo, né, ela não está muito satisfatória, está falhando bem. Eu tive problema aqui hoje na igreja, problema em casa, no celular, com o sinal. Louvado seja Deus. Então tá, fechando esse parágrafo aqui, é uma questão da gente também entrar em consenso entre nós, presentes e os que estão do outro lado, que o certo é que eles são a fonte autorizada e inspirada do maior homem da história. Não é? Tudo se, apesar de alguns anticristos, né, anticristãos ou alguns contraditórios, não querem assumir nem considerar isso, tudo se resume no antes e no depois de Cristo. Até o calendário zerou e começou, e recomeçou, não é? Então nós sabemos que Cristo foi registrado e é reconhecido como o maior homem da história da humanidade. Por que estudar a vida e a obra de Cristo, não é? Jesus, como homem, sentiu dores do sofrimento humano e como Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Olha a diferença, não é? Como homem, ele chorou, padeceu, sofreu, sentiu aflições, foi traído e tal, mas como Deus, ele pode suprir, ele pode curar, ele pode responder, pode restaurar. E mais além disso, ele pode nos conceder a vida eterna, como foi respondido no texto áureo do cristianismo, que nós lemos aqui. Não lemos, né? Nós recitamos, não é? Um cristão não precisa ler João 3,16. Ele recita, não é? Ele já tem no coração e na mente. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus é o divisor das águas de nossas vidas, da história da humanidade. O único cuja história afeta a vida humana em tudo. Ninguém pode ficar alheio à sua vida e à sua obra. Não tem como. Seja bem atento a isso. Esse material aqui, se os irmãos quiserem depois me deixar o contato, ou eu encaminho para o pastor. É um material de introdutório, que eu fiz algumas modificações, não tirando do original, mas é um material muito bom do pastor Ezequias, a introdução à cristologia, para os irmãos terem um subsídio também para estudarem ou para melhorar conhecimento. Eu passo no PDF e ele repassa aos irmãos. É muito bom, gosto muito desse material aqui. Ninguém pode ficar alheio ou indiferente, ninguém, nem os mais céticos, ninguém pode ficar fora dessa questão da vida e a obra de Jesus. Jesus não é exemplo. Eu gosto muito de deixar claro isso, nós aprendemos numa teologia básica, Jesus não é exemplo, Jesus é o modelo perfeito de Deus,
para as nossas vidas, não é? Louvado seja Deus. Então, nós não podemos usá-la como exemplo, senão como o modelo perfeito de Deus. Aí tem algumas conotações básicas, não é, para que a gente possa compreender. É o modelo em tudo, tudo, tudo. Quer um modelo, quer uma referência? Cristo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que em tudo ele foi perfeito, perfeito. E nele que devemos nos inspirar. É nele que devemos nos inspirar. O nome Senhor, com S maiúsculo, fala da divindade absoluta de Jesus. A paz do Senhor, ou seja, a paz do Senhor Jesus, é aquela que nós expressamos, professamos e que nós damos. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que o Senhor Jesus nos dá. Louvado seja Deus. Quero concluir essa introdução e nós vamos entrar no livro e depois confirmar com os irmãos a resposta do questionário que nós mandamos aí. Simples, né? Muito simples, muito fácil. Não existe argumento convincente para não crer em Jesus. Não existe, irmão. Pode debater, pode tentar, não existe forma, não tem como. No fim da discussão, a gente chega na conclusão que não há outra forma. Jesus é real, Jesus é vivo, Jesus é o Salvador da humanidade. Não tem como contrapor isso. Ele continua vivo em todo o poder no céu e na terra. A grandeza do nome de Jesus pode ser vista na Bíblia, na história, nas artes, no nosso dia a dia e principalmente no testemunho pessoal dos seus seguidores, os que se dizem pequenos cristos, os cristãos. Sim ou não? Amém aos presentes? Isso é bom. O testemunho é o que mais fala. Mesmo sob perseguições, provas, aflições, calúnias e lutas e tudo mais, enfermidades, não negam a existência, não negam a pessoa de Jesus de Nazaré. O maior império da história, o único que não será destruído, é o cristianismo, porque ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Lembrando aos irmãos que nós estamos nesta aula fazendo uma introdução, é um começo, para que depois nós venhamos nos aprofundar no nosso módulo, bem específico. Mas o meu pedido é que os irmãos leiam, releiam, aprofundem, tirem dúvidas, anotem, grifem, não é? Tragam algumas perguntas, algum questionamento, porque a sala é para isso, é para questionamentos, para que a gente venha esclarecer, para que ninguém venha somente ler, responder questionário e dizer, sou teólogo. Não, tem que haver um conhecimento, né? Prossigamos e em conhecer o Senhor a cada dia, não é? Continuando, é continuidade, é ato contínuo. O nosso desejo é que o estudo teológico da cristologia possa contribuir na ampliação do conhecimento do verdadeiro Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos presentes? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se eu não faço uma bagunça aqui nesse microfone. Não, já vou fazer. Dos presentes, eu creio que o questionário chegou aí, eu creio que na rede, não é? Qual a matéria que estudamos que abrange o conhecimento da pessoa, das palavras, dos ensinos e das naturezas de Jesus Cristo? Qual é a matéria? Aí, beleza. A resposta saiu daqui, mas eu creio que aí do outro lado também alguns responderam. A matéria que estudamos que abrange o conhecimento, veja bem, ela abrange por quê? Ela não esgota, né? Conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus, conhecimento da Bíblia. Isso há 2000 anos, só na nossa era cristã, nós quantos já estudamos? Quantos teólogos, quantos sábios, quantos filósofos, quanta gente debatem e discutem em Cristo e não esgotam o assunto. Então, não queira esgotar o assunto porque é impossível. Onde podemos encontrar a revelação completa da pessoa de Cristo? Na Bíblia Sagrada. Não adianta tentar provar Cristo fora da Bíblia, e aí complicou, não é? Não tem como. Como podemos resumir o cristianismo vivido de uma forma plena? Aqui nós temos, no rodapé, a resposta. Eu tenho já meio que memorizado a minha posição, meu posicionamento, mas o autor aqui, ele trouxe uma resposta muito boa. Quem pode expressar, ou quem escreveu essa resposta aí, de como podemos resumir o cristianismo vivido de uma forma plena? Boa. Baseado no livro. O irmão não estava acompanhando o livro, mas muito boa a resposta dele.
Mais algum que tem um livro que pode nos dar esse parecer? Deus judeu, mas eu preciso aqui dos irmãos que têm o livro, que têm o módulo. Me dá aí um parecer dessa pergunta aí. Porque dele, por ele. Não, a resposta está no módulo. Lógico, claro, nós podemos resumir o cristianismo vivido de uma forma plena. Assim, eu vou fazer o resumo para ganhar tempo. O cristianismo está no livro, depois os irmãos vão até encontrar aí. É mais do que uma religião, é o modo de vida. Amém? É o modo de vida, é um padrão de vida, é um estilo de vida. Eu sou cristão e minha vida é baseada nele, ancorada nele. Os princípios da minha vida é com ele, ou seja, viver como ele viveu, andar como ele andou, ter a mente de Cristo. Ou seja, a vida de Jesus posta em ação, através das nossas vidas, sim ou não? Então, o cristianismo é mais que uma religião, até porque nós não consideramos religião. É mais, muito mais, é bem superior a isso. É um modo de vida, modus vivendi, como nós aprendemos aí no latim. Louvado seja Deus. Quinto, não é? Eu estou com ele aberto aqui. Conforme temos estudado e aprendido, isso aqui está essas perguntas estão todas no primeiro capítulo e um pouco a quarta, desculpa. Além de ensinar a verdade, como Jesus se apresenta nas Sagradas Escrituras. Bem simples, essa é muito fácil. Além de ensinar a verdade, como ele se apresenta. Boa. Mas tem uma passagem bíblica no Evangelho de João que ele se apresenta. Perfeito. João 14:6. Maravilha de Deus. Essa fechou o meu contexto aqui. A quinta pergunta. Louvado seja Deus. Além de ensinar, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não tenho o que dizer. Ele se apresenta por que se apresenta? Porque ele diz, o grande problema, o grande conflito de Cristo com os fariseus é essa fala, eu sou. Quando entra nesse termo, se arruma confusão com o judeu, não é? Eu sou, para eles tem uma outra conotação, uma outra interpretação. Quando uma pessoa diz eu sou, ele já abre o olho, a orelha sobe, fica atento, não é? Então Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Não é opção, não é um caminho, nenhuma verdade qualquer, nenhuma vida abundante. Fechado, meus irmãos? Maravilha. Quinto, como temos estudado e aprendido, o Senhor Jesus foi tema da mensagem. Vamos lá. Vou voltar aqui. Tem alguém aí? Apto já? Vamos. Aí. Opa. Judeus. Tá. Agora, a quinta resposta eu respondi, só que eu respondi com uma pergunta. No tempo e no espaço. Por quê? No tempo e no espaço. A resposta está, Marcos? Você está respondendo o versículo, mas você não anotou, né? Aí, a resposta está em Marcos 16:15. Por isso que é no tempo e no espaço. Eu estou agilizando aqui por causa da hora. Louvado seja Deus. Aqui eu estou tentando ser bem didático e interagir com os irmãos para que os irmãos possam raciocinar comigo e entrar no estudo, né? Respondendo, participando. Se nós estivermos aqui na outra segunda, nós vamos trazer mais subsídio aí aos irmãos para participarem e realmente comprovar que aquilo que lemos, memorizamos e aprendemos, senão não vale a pena, né? Temos que estar... É simples o nosso módulo, ele é bem pedagógico, bem simples, mas ele é altamente instrutivo. Nós temos um conteúdo fantástico, ele não é um módulo assim gigantesco, mas ele é resumido, mas ele é altamente instrutivo. Daqui nós tiramos muita coisa boa para o nosso conhecimento da pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém? Sexto, agora com as nossas próprias palavras. Eu quero crer que os irmãos aí estão acompanhando nosso raciocínio e todos estão atentos aí, em nome de Jesus. Eu quero, se a gente for fazer algum questionário, alguma coisa,
mandar antes aos líderes, né? Para que os alunos estejam em mãos, para que possam participar. Como podemos resumir com nossas palavras o que o Senhor Jesus disse no Evangelho, segundo escreveu Mateus no capítulo 11, versículo 28? Não é? Vamos lá. Quem leu o versículo? Leu? Como você pode resumir com as suas palavras? Porque ele, tomai sobre vós o meu jugo, não é? Descansar nele, deleitar nele, confiar nele, não é? Nós resumimos com as nossas palavras. Mas Esther, a senhora tem um resumo desse versículo? Não? Quem leu o versículo, irmão Roberto? Aí. E na maioria das vezes esse cansaço não é físico, né? Os maiores problemas que nós temos hoje, os cansaços que nós podemos conjugar no plural, são espirituais, são problemas, são opressões exteriores que às vezes nos afligem. E isso, tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é suave e leve, não é? Então, o que nós recebemos de Jesus não é carga, nós recebemos benefício. Louvado seja Deus. O irmão Zé Carlos leu o versículo? Não leu, poxa vida. Mas tá bom. Eu creio que os irmãos aí acompanharam, os irmãos aí puderam fazer um bom resumo daquilo que nós falamos, discorremos e aprendemos na noite desse dia. No capítulo 2, nós já vamos fechar. Até que horas eu tenho, pastor? Sério, já encerrou? Não dá para ir nem até as 10? Meus irmãos, guarde aí, medite aí, nós vamos depois lançar algumas perguntas, alguns desafios aos irmãos, principalmente os presentes, mas a todos. Isso tem que abranger a todos, porque nós temos que absorver o que estamos estudando, não é? O mestre por excelência é o tema do segundo capítulo. Estude, leia, prepare algum comentário, alguma pergunta, algum questionamento para que a aula seja interativa e participativa. Nós vamos tratar especificamente do capítulo 3 do módulo, os métodos pedagógicos de Jesus. A metodologia pedagógica de ensino, de orientação, não é? De Jesus, para que possamos realmente entender, compreender e memorizar e colocar por prática aquilo que nós aprendemos. Por obra, né? Então, nós vamos estar trabalhando no capítulo 3. Nesse capítulo 2, quando fala do mestre por excelência, isso aqui eu quero que os irmãos tragam alguma coisa pronta. Eu quero que os irmãos preparem alguma coisa do que você entende. Inclusive, os irmãos, depois tira uma foto, manda para a gente conferir aqui. Vai ser uma bênção a gente trabalhar assim. O mestre por excelência, o que você entendeu naquilo que você estudou, o que você compreendeu naquilo que você leu sobre a pessoa de Jesus sendo o mestre por excelência. São poucos, ó, veja bem. Nós temos três páginas apenas, ou seja, um resumo daquilo que você... Não é um... vamos dizer assim, não é algo assim grande, gigante. Um resumo simples daquilo que nós lemos e interpretamos da pessoa de Jesus como mestre, por excelência. E nós vamos tratar da humanidade de Cristo, que nós já falamos um pouco aqui, demos uma pincelada já sobre as duas naturezas dele, que é a humana e divina. Duas naturezas, não duas personalidades, nem duas pessoas. Amém? Então, isso tem que ficar bem claro, porque tem alguns ensinos secundários que nos levam à tendência de que Jesus tinha duas personalidades. Não, duas naturezas. Duas naturezas, mas em uma só pessoa. Louvado seja Deus. Amém? Quero devolver a direção e a palavra ao pastor Altenar. E nos ajude, hein? Quem vai trazer aí? Os irmãos vão trazer, não é? Em nome de Jesus. Traga alguma coisa que você entendeu sobre esse tema, o mestre por excelência. Escrito, faz alguma coisa para que a gente possa compreender e os irmãos também ter esse desejo de se aprofundar mais no conhecimento. Amém? Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Gilson. E ele falou que se for ele na segunda próxima, né? A única chance de não ser ele é só se ele for arrebatado antes. Mas
Esse módulo é ele. E é claro, se ele mandar outro também, né? Ele é o líder, né? Se para vai outro no meu lugar, vamos ter que obedecer, né? E meus irmãos, próxima aula o pastor já prometeu passar com antecedência o questionário, que aí nós passamos para os irmãos vão ter eles impresso aí na mão dos alunos, fica bom isso para essa interação que o pastor está pretendendo fazer com todos os alunos. E meus irmãos, o objetivo principal do curso teológico é nos aprofundarmos na Bíblia, então procure ler a palavra do Senhor. E quem está estudando Cristologia não tem jeito de entender melhor, a não ser estudando, além do módulo, os evangelhos. Então se aprofunde. Então comece aí, quem não começou ainda já está atrasado, né? Comece lendo o livro de Mateus e vai para frente aí e leia todos os evangelhos. Isso é muito importante, que são os evangelhos que tratam especificamente já bastante desse assunto, né? Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por esse privilégio, né? Deus eterno, nós louvamos o teu nome pela tua misericórdia, o teu cuidado conosco, por nós esses momentos, Pai, que passamos aqui na tua presença, estudando e aprofundando na tua santa palavra. Te louvamos pela vida do nosso professor, o pastor Gilson, e todos os nossos irmãos que se esforçaram na noite desse dia, ó Deus, reservando esses momentos para deleitar-se no estudo da tua palavra, e nesse momento específico, como estudamos Cristologia. Que o teu Espírito Santo continue nos orientando, gravando a tua palavra em nosso coração e abençoando o teu povo nesta semana, em todos os seus afazeres, que em tudo quanto as nossas mãos forem colocadas, o Senhor esteja à frente, nos abençoando e nos fazendo prosperar em tudo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.